Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Este é o Blue Team Academy. Então, pega o seu café e vamos falar sobre segurança da informação. Eu sou o Fábio Sobieck, sou profissional na área de segurança da informação e segurança defensiva, e aqui eu te ajudo a iniciar a sua carreira em segurança da informação sem hacks. Aqui eu falo sobre a segurança defensiva, tiro dúvidas da audiência, ou seja, vocês que estão aqui me assistindo ou me ouvindo pelo podcast, e também falo sobre carreira na área de segurança da informação, como hoje o nosso tema, né? No episódio de hoje nós vamos falar sobre forense computacional ou perito forense. Nós vamos discutir por que esse nome aparece aí como perícia, como profissional de forense, e por que tem esse nome, né? O que você precisa estudar em termos de carreira, né? Se você quer seguir carreira nesta profissão. Mas antes da gente começar, se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de seguir aqui o nosso perfil, o nosso canal, para não perder nenhum conteúdo novo. Todas as semanas a gente vem publicando novidades, temas novos, notícias, né? Eu tenho até minhas newsletter também, que eu semanalmente eu mando alguma notícia interessante da área de segurança da informação, junto com os meus vídeos que eu publico naquela semana. Então, se você quiser, também assine por aí, tá ok? Bom, vamos rodar nossa vinheta e aí começamos o nosso tema principal. Bom, por que chama, então, forense digital ou forense computacional? Essa é uma área da área de segurança da informação que está muito ligado com a área jurídica dentro de empresas, né, e dentro do país onde você está vivendo, porque as leis são de maneira, né, inicial, as leis são aplicadas aos países, aos estados, aos municípios e tudo mais. Então é óbvio que o forense computacional aqui do Brasil é diferente do forense computacional se você for trabalhar nos Estados Unidos ou algum país da Europa. Por quê? Porque as regras são diferentes, as leis são diferentes, a maneira como o judiciário ele se comporta é diferente. Agora, o que isso tem a ver com segurança da informação? Essa é uma área onde profissionais da área de segurança da informação trabalham para levantar provas em casos de incidentes de segurança. Basicamente é isso, tá? Então, por isso que é uma área de segurança da informação e por isso que se chama forense digital, né? Porque não é simplesmente você levar um relatório, levar um arquivo e apresentar isso na justiça que vai funcionar dessa maneira. Então, você tem maneiras corretas de se coletar provas para que sejam aceitas num tribunal. Porque o tribunal ele tem que ser imparcial, né? Então, se você um arquivo de computador, você pode ir lá e alterar aquele arquivo, uma foto, um vídeo, uma imagem, né? Então, para que não tenha o risco de adulteração da prova e que essa prova seja invalidada lá no tribunal, então existe uma série de protocolos, uma série de procedimentos que você tem que adotar para coletar essas provas. Então, por isso que a área de segurança da informação é que ficou responsável, então, dentro do arcabouço de tecnologia, por trabalhar essa parte de forense digital, não é? Onde que nós utilizamos, então, o profissional de forense digital? Aonde que ele vai brilhar, né? Primeiro caso é no caso de uma aplicação jurídica. Vamos imaginar, a empresa foi processada ou a empresa quer processar alguém e precisa levar para a justiça alguma prova que está num computador. Às vezes um contrato digital, às vezes mostrar que um acesso indevido foi feito, às vezes mostrar que o usuário agiu de maneira não corriqueira, de maneira errática, e acabou apagando um arquivo ou destruindo informações. Então, essa parte jurídica de direito, de informações digitais, fica, então, normalmente a cargo desse tipo de profissional. Porque esse profissional, ele sabe como coletar essa informação e levar para o tribunal. O que vocês devem levar em conta, se a maioria de vocês nunca teve, nunca pisou num tribunal, nunca assistiu de verdade um processo, né, como ele funciona, é um pouco diferente do que a gente vê
na televisão, nos filmes, né? A gente já fala isso aqui há muito tempo, né? Que os filmes, às vezes, eles fantasiam algumas coisas, ou são filmes que têm a ver com como funciona um tribunal nos Estados Unidos. A maioria dos filmes são produzidos lá. Então, aqui no Brasil, boa parte das coisas que você vai levar para um tribunal, você tem que, primeiro, saber que você tem que deixar essa prova à disposição do juiz. Então, por exemplo, se eu for levar um laptop e mostrar para o juiz, olha, juiz, está aqui, ó, em tal dia, né, tem esse vídeo aqui da pessoa roubando ou provocando aqui um incêndio dentro do estabelecimento. O juiz vai falar, olha, para eu aceitar essa prova tem que ficar aqui. Você vai deixar esse laptop aqui? Não, não posso deixar o laptop. Então, não tem como você me mostrar isso como prova. Então, notem que nessa questão jurídica, tem que ter um profissional que tenha conhecimentos de tecnologia e conhecimentos de direito para saber como ele vai fazer com que algo digital seja aceito lá no juiz. Ah, eu posso imprimir o arquivo? Às vezes não é válido, tá? E aí, obviamente, quando você for estudar essa parte de forense digital, você vai ver que algumas evidências ou provas, elas têm pesos diferentes. Talvez um arquivo impresso, ele tem um peso menor do que uma testemunha. Então, isso é algo que você vai ter que entender, né, quando você for fazer os seus estudos, e pesar que às vezes 3, 4 provas fracas, como arquivos, como fotos, como relatos, elas têm o mesmo peso de uma prova pesada, uma prova concisa, que é às vezes um testemunho, às vezes é uma evidência mais comprobatória, tá? Então, primeiro caso que nós vamos utilizar a forense digital é quando a empresa ela precisa ir para o tribunal, ou a pessoa precisa ir para o tribunal e você precisa levar certas informações que estão no meio digital de maneira que elas sejam aceitas dentro do ambiente jurídico, tá? Um segundo caso, onde nós vamos utilizar o profissional de forense computacional, forense digital, é no caso das investigações de incidentes. E esse, assim, de largada, eu vou falar que é o maior campo aonde o forense computacional vai agir. Por quê? Em alguns casos, a empresa ela sofre um incidente de segurança e ela não tem a mínima ideia da onde veio aquele incidente, por onde o atacante ingressou dentro da empresa, como foi o método de ataque, por onde começou, se ainda está lá. E aí não é o pentester que vai fazer isso, não é o SOC que vai fazer isso, não é nenhum desses outros profissionais que você já está acostumado. Quem vai fazer isso é o profissional de forense computacional. Por quê? Porque o profissional de forense computacional, ele tem técnicas e ele tem ferramentas que ele pode investigar, por exemplo, arquivos ocultos, informações que podem estar encriptadas ou de uma maneira que um profissional como um pentester ou como eu, por exemplo, que sou um profissional de Blue Team, nós não temos todos os conhecimentos necessários para descobrir que ali pode ter um arquivo oculto, que pode ter alguma técnica aplicada para ocultar um passo ou evidências de que o atacante passou por ali. Às vezes, para recuperar informações. Então, um profissional de forense computacional, em certo grau, ele tem até ferramentas que podem recuperar informações que foram apagadas. Então, é por isso que em investigações de incidentes, normalmente você envolve um profissional de forense computacional, porque, primeiro, ele não vai executar nenhuma ação que possa eliminar indícios do ataque, ele tem um protocolo de preservação de informação, e ele também tem técnicas mais avançadas para descobrir coisas que normalmente, por exemplo, foi lá, apagou o arquivo. Para um profissional comum de tecnologia, vai falar, pô, apagou o arquivo, perdeu. Um profissional de forense computacional vai falar, não, nem sempre perde. Às vezes a gente consegue recuperar
em baixo nível recuperar a trilha ou ponto magnético e tudo mais. Então, esse profissional, ele também é utilizado, aplicado no caso de investigações de incidentes. E também um outro caso, terceiro caso aqui que eu trouxe para vocês, que é mais comum o uso de profissionais de forense computacional, é para investigação de fraudes. Em bancos, empresas financeiras, seguradoras, existem muitos casos de fraudes. E não é só no Brasil, não. Às vezes a pessoa fala, ah, Brasil é o rei, o país onde tem mais fraudes. Não é. A China e a Índia estão muito mais na frente da gente nesses casos de fraudes, e eles têm assim técnicas muito mais avançadas que as dos brasileiros. Mas, em grande maneira, nós estamos aqui falando de Brasil, e para boa parte dos ouvintes, dos espectadores, são profissionais que querem trabalhar aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós temos bastante casos de fraude, mais ligados a estelionatos. E aí, neste caso de fraude, também o profissional de segurança focado em forense computacional, ele é convocado para saber, por exemplo, se a pessoa está alegando lá, por exemplo, seguro, não é? Então, a pessoa vai lá e fala, olha, eu sofri um sinistro com meu carro foi furtado ou alguma coisa assim, e, por exemplo, o sinistro, né, o seguro tem que me pagar. Às vezes eles chamam um profissional de perícia computacional para poder investigar essa pessoa, poder buscar provas. Ah, eu estava em tal dia, em tal lugar onde foi furtado o meu carro. Então ele às vezes pode ir atrás de um Wi-Fi que esteja ali perto, ou ele pode solicitar a empresa de telecomunicações para saber o sinal do celular daquela pessoa, onde esteve em tal horário. Então, ele pode oferecer mais evidências para a companhia de seguro, para o banco, que mostre que aquilo é uma fraude digital, uma fraude eletrônica. Por exemplo, as pessoas às vezes reportam para o banco: olha, eu estou com meu cartão de crédito aqui, mas estão passando compras no meu cartão de crédito, mas meu cartão de crédito está aqui comigo. E aí, para o sistema do banco, o cartão de crédito foi utilizado, né, com chip em outro local. Como que isso pode acontecer? Então, o perito de forense computacional, às vezes ele vai investigar a maquininha, né, o POS, onde você passa o cartão, ele vai investigar, calcular os tempos, né, olha, onde essa pessoa estava, quanto tempo de deslocamento e tudo mais, às vezes para compor um cenário de fraude. Então, o perito, né, o profissional de forense computacional também pode estar envolvido em sistemas de fraude. Então, dado esses casos de uso aqui, que nós estamos falando, em algumas empresas, eles preferem chamar esse profissional de perito computacional, perito forense. Embora o termo perito ele seja mais da justiça, dentro das empresas também é comum ser chamado de perito forense. É a mesma coisa que um auditor da companhia de seguros, às vezes ele vai visitar um segurado para investigar uma possibilidade de fraude, ele é chamado de perito, mas não é, ele é só um auditor. Mas, no popular, então, por isso que, em alguns casos, é chamado de perito computacional, perito forense computacional, ok? Bom, se eu decidir, então, trabalhar nessa área de forense digital, computacional, gosto disso, acho legal, né? Acho bacana isso, o que eu preciso estudar para poder alcançar essa profissão? Bom, a maioria dos peritos ou dos profissionais de forense digital, eles têm que conhecer profundamente os sistemas operacionais, não só de celulares, mas também de tablets, de computadores, de servidores. Por quê? Às vezes ele tem que localizar informações que estão ocultas, às vezes ele tem que buscar informações que já foram apagadas. Então, esse profissional ele tem que entender como aquele sistema operacional remove arquivos, apaga arquivos, formata, para ele poder entender tecnicamente aonde aquela informação pode estar e se há a possibilidade de resgatar aquela informação ou reter aquela informação. Também você vai precisar estudar a parte de códigos,
porque em alguns casos você tem que entender como um programa, um sistema funciona, para saber fisicamente aonde ele guarda as informações, onde vai, por exemplo, dados que vão na memória. Então você vai precisar investigar isso também. Você vai precisar estudar muito como que funcionam os dispositivos de dados para preservação dessas informações. Então você precisa entender também de eletrônica, às vezes de física. Por exemplo, existia uma história quando eu comecei a estudar em segurança da informação, que uma empresa ela sofreu uma investigação e o perito da Polícia Federal, se não me engano, ele chegou à empresa e ele passou um spray com algum produto químico em cima da memória do computador para preservar a memória. Então ele está utilizando um artifício físico, né, da natureza para preservar aquela memória RAM que nós sabemos é uma memória volátil. Se você desligar o computador, aquela memória ela para de ser energizada e aquelas informações que estão ali residindo naqueles chips de memória, aquelas placas de silício, elas vão se perder porque ela precisa ter uma constante alimentação de energia elétrica. Então, como que ele fez? Ele utilizou um spray que, infelizmente, eu não sei se isso é um mito ou se isso é verdadeiro, mas ele utilizou de uma informação física, né, da natureza, para poder preservar uma informação digital. Então vejam que extrapola um pouco a área de segurança, extrapola a formação tradicional de profissional de ciências da computação, ou de tecnologia e processamento de dados, ou de análise de sistemas, vai mais para algo que envolve também eletrônica, envolve física, envolve, às vezes, conhecimento matemático, para você poder saber como lidar com certas situações, tá ok? Tendo isso como base, que faculdade eu posso fazer ou qual é a formação, onde eu devo estudar para me tornar um profissional de segurança computacional, forense computacional? Primeiro, é difícil encontrar, eu até agora eu fiz uma pesquisa antes, não encontrei nenhuma faculdade, graduação que desse conhecimentos para se tornar um forense computacional, tá? Mesmo porque, gente, vocês vão ver que no mercado o forense computacional não é uma atividade para júniors, não é uma atividade para quem está começando no mercado de segurança da informação. Normalmente, os profissionais que trabalham com isso são profissionais que passaram anos na área de segurança da informação, e aí nós vamos dizer de 2 até 5 anos, em média, para alcançar essa área de forense computacional. Por quê? Da mesma maneira que o pentester, o seu nível de conhecimento ele tem que ser enorme, porque diferente, né, e até eu vou citar um pouquinho mais isso ao longo do episódio, diferente de uma proteção de um ambiente, como é o que eu faço hoje, eu tenho um cenário que ele é muito mais estático. Então eu preciso fazer a proteção desse computador, desses acessos, né? Então, ok, eu tenho aqui meus computadores. Se eu aplicar certas boas práticas, certas recomendações de segurança, eu já estou protegendo esse ambiente. Agora, o pentester e o forense computacional, eles vão lidar com informações desconhecidas. Eles vão trabalhar com caixas pretas, como nós chamamos. Por quê? Você vai para uma situação onde você tem um objetivo, certo? Todo forense computacional ele começa com um objetivo, e esse objetivo ele é dinâmico. Nessa empresa, o meu objetivo é saber como o hacker invadiu o computador. Em outra empresa que eu for visitar, o meu objetivo vai ser coletar provas que o cara apagou um arquivo, ou evidências, né, que o cara apagou um arquivo e aquele arquivo era muito importante para a empresa. Num outro cenário, eu vou lidar, por exemplo, com um disco que foi danificado acidentalmente e a gente está tentando recuperar esse disco. Então, é a recuperação de dados. Então, é muito dinâmico. Por isso que você precisa ter um conhecimento bem amplo das coisas, porque você não sabe o que vai te esperar. É diferente, então, de uma profissão que seja mais
tranquila, né? Como às vezes um SOC, por mais que você vá lá para o SOC e você tem um dia tranquilo, tem dia que o negócio pega fogo, né? Diversos ataques. E aí você tem ali o procedimento de resposta a incidente que você deve seguir e tudo mais. Então, tem coisas dinâmicas? Tem, mas não tanto quanto essa área de forense computacional. Por isso que a gente fala que essas pessoas buscam mais pós-graduações, buscam mais cursos específicos, cursos de ferramentas de forense computacional para poder aprender sobre isso, participam de palestras, veem outros casos, para saber, olha, como que aquele perito conseguiu extrair aquela informação. Ah, ele usou tal ferramenta, ele usou tal técnica, ele usou a técnica do spray na memória, e aí você vai aprendendo, então, isso conforme o tempo. Então, veja que, para a forense computacional, eu encontrei algumas pós-graduações, ou seja, você tem que terminar a sua graduação primeiro e fazer a pós. E, como vocês sabem, aqui no meu canal eu sempre falo isso, eu não recomendo nenhuma pós-graduação para vocês, porque eu acho que é muito caro e existem maneiras mais em conta para você poder se profissionalizar. E entre elas são os cursos de certificação, são os cursos aplicados à forense, para que você possa ter uma visão mais prática, uma visão mais de ferramenta, propriamente dito, para você aprender a se tornar aí um profissional de segurança digital, né, de segurança em forense digital, tá ok? Bom, nós empregamos então forense, como eu já citei, nas empresas, e a realidade, e isso eu falo também para quem está começando em segurança da informação e vem falar para mim, Fábio, eu quero trabalhar com forense digital. Primeira coisa que eu falo, né, se essa pessoa está começando, já não é um profissional de segurança que tem bastante tempo e está tentando se especializar nessa área. Eu falo, procura vagas de forense computacional. Uma vez que você se formou, e aí isso reforça porque que eu também não indico pós-graduação, né, especialização de forense computacional. Vai procurar um mercado. Quem que contrata esse tipo de profissional? E você vai ver que, infelizmente, por mais que esse profissional ele tenha que ter uma boa qualificação, por mais que esse profissional tenha que ter bastante tempo de experiência, o número de vagas é pequeno. Então, poucas empresas têm vagas para profissionais de forense. Eu falo aqui, costumo falar sempre, que a área de pentester oferece poucas vagas. A área de forense oferece bem menos ainda. Então, se você parar o vídeo aqui ou terminar o vídeo aqui, vai lá no LinkedIn e procura forense computacional, forensic, e você vai ver que o número de vagas, óbvio, vão existir? Vão existir. Mas se você comparar com outras áreas da segurança da informação, você vai ver que existem muito mais vagas de outras áreas de segurança da computação, da informação do que de forense. Então, se você hoje está começando a área de segurança da informação, eu absolutamente não te recomendo você se dedicar hoje para se tornar um profissional de forense. Por quê? As vagas são poucas. E às vezes você vai acabar se frustrando, puxa, tentei na área de segurança, mas não deu certo. Não, é porque você tentou uma área que é muito nichada e tem pouquíssimas vagas. Onde tem esse tipo de vaga? Na maioria dos casos, quem contrata esse tipo de profissional são as forças policiais. Polícia Federal, às vezes, em alguns casos, Polícia Civil, certo? Então, são concursos que não abrem sempre, não é sempre que tem esse tipo de concurso. Um perito, normalmente, ele fica bastante tempo na profissão, então você tem que esperar um perito aposentar ou esperar que o Estado ou o governo tenha ali mais grana para contratar mais peritos, né? E não é sempre. E as provas para perícia, né, para perito computacional, elas são bem complexas. Você tem que fazer provas escritas, você tem que fazer provas práticas, você tem que fazer entrevista. Então, se você for no YouTube e procurar como
prova para perito, você vai encontrar alguns vídeos, né, de provas orais de perícia forense. Às vezes o cara que está te examinando vai falar qual a tecla de atalho que você vai digitar para salvar não sei o quê. Qual a tecla no browser Office, no browser Firefox, como que você chega no histórico do browser. Então, assim, são perguntas bem complexas, tá? Por mais que você seja um profissional de segurança, algumas delas você não vai conseguir responder, porque são muito específicas para a área de perícia, tá? Outro local que você pode trabalhar também é como perito da justiça. Então, em alguns casos, a justiça ela recebe um processo e aí um advogado contesta e fala: olha, esse arquivo aí eu estou com a suspeita que ele foi manipulado. Então, o que, que o juiz faz? Ele convoca um perito que seja neutro entre as partes, ele não é o perito do advogado de acusação, nem é do Ministério Público, nem é o de advogado de defesa. Ele convoca um perito neutro, que ele conhece e tudo mais, para examinar o arquivo e aí dar certas respostas que o juiz vai formular. O juiz, os advogados, né, vão formular algumas perguntas. Vão perguntar: senhor perito, há indícios que esse arquivo foi manipulado? Senhor perito, esse arquivo tem alguma configuração de segurança? Esse arquivo é criptografado? Então, às vezes, você tem que responder algumas coisas. E aí você vai ter acesso às evidências para você poder fazer esse exame e poder gerar o seu laudo para o juiz, certo? Nesse acesso às evidências, obviamente, você não pode, você tem certas restrições. Às vezes você não pode tocar na evidência, às vezes você tem que copiar aquela evidência, por exemplo, for um HD, você tem que fazer uma imagem, né, ipsis literis, né, uma imagem bit a bit daquele HD para outro HD e você vai fazer a sua investigação no seu equipamento, no seu HD, obviamente para preservar o HD original, que é a evidência daquele processo. Então, a justiça também convoca esses peritos. E você também pode ser um perito de um advogado. Às vezes o advogado ele vai entrar com uma ação, então ele convoca, ele chama um perito, ele paga esse perito particular, né, para dar uma opinião sobre um assunto, para dar uma opinião sobre como coletar uma prova, para ajudar a elucidar algum caso, para examinar certas situações, para trazer novas questões ao caso. Então, também você pode trabalhar diretamente para um advogado. Aí pode ser um advogado criminal, tributário, diversas áreas, trabalhistas, eles podem utilizar. Mas não é sempre que eles utilizam. Eles não vão contratar o perito para trabalhar no escritório de advocacia. Eles vão contratar conforme eles precisam. Então, por isso que eu falo que às vezes o perito de forense computacional nem sempre ele tem tanto trabalho assim. Por que, que as empresas não investem em perícia, né, em forense? Pelo menos não no Brasil, tá? Isso foi um choque de realidade que eu tive quando eu trabalhei na IBM. Na IBM nós fazíamos vários trabalhos e lá na IBM nós tínhamos um time muito bem capacitado, certificado. Eram profissionais extremamente bons naquilo que eles faziam, de forense e de pentester. E a maioria dos dias, esses profissionais, eles não tinham trabalho. Eles ficavam lá no escritório da IBM esperando ter um trabalho, esperando uma empresa chamar, esperando alguma ação assim. E eu perguntei lá para um dos vendedores, falei, meu, por que, que o time de forense e o time de pentester, eles não têm tanto trabalho quanto a gente de consultoria? E aí um deles me falou, olha, as empresas não investem em forense computacional, porque às vezes não é do interesse da empresa resolver aquele problema. E eu fiquei em choque. Eu acredito que vocês estejam agora assim. Por que, que não é interesse da empresa? Se a empresa foi invadida, ela tem que saber de onde foi aquele problema. Às vezes a empresa, e isso é uma coisa que vocês devem levar em conta, ela gera tanto dinheiro, por exemplo, um banco, vamos falar um bancão aí, qualquer banco grande que você imagina. Ele tem tanto dinheiro entrando e às vezes um cliente destes, ele comete uma fraude ou um hacker comete uma fraude,
é mais barato para a empresa pagar aquela fraude, restituir o cliente que foi afetado, que foi roubado, do que ela gastar com um profissional de forense computacional para identificar se aquele cliente fraudou ou não fraudou. Então veja que às vezes, e por isso que eu falo, pelo menos aqui no Brasil não se investe em forense computacional, porque a empresa ela lucra tanto que ela vai gastar mais se ela for investigar do que o prejuízo que ela teve com aquela fraude ou com aquele ataque. Às vezes ocorre um outro caso, a empresa foi atacada, mas ela não quer que essa informação vaze para que os clientes saibam, a tal empresa sofreu um incidente de segurança. Você que está aqui me assistindo, me ouvindo, você compraria de novo de uma loja que ficou famosa ou ficou conhecida como perder toda a base de dados de cartão de crédito de clientes? Você mesmo talvez não compre mais daquela loja, né? Você vai acionar o LGPD para retirar os seus dados de lá. Você provavelmente vai procurar um concorrente, né? Principalmente, por exemplo, empresas de aviação, hospitais. São empresas que a confiança do cliente na empresa fala mais alto do que a segurança. Então, é óbvio, eles vão tratar a segurança? Vão tratar a segurança. Vão se proteger melhor? Vão se proteger melhor, mas não querem investigar. Não querem saber por que que saiu, da onde saiu, que foram fraudados, que foram... Então, preferem abafar esse caso. Então, forense computacional no Brasil tem este problema. Talvez você queira estudar isso para trabalhar em outro país, mas no Brasil temos também esse problema e você, como está escolhendo sua carreira, você deve levar isso em conta. As certificações para a área de forense computacional existem diversas, e eu trouxe aqui duas que são as principais, que é da SANS, a GCFE, que é o Forensic Examiner, e a Certified Computer Examiner, CCC. Desculpa, CCE. Estas são as principais certificações de forense. Eu acho que tem mais certificações da IC Council, se eu não me engano, né, que também tem essa de forense. A ASC Square, que é que eu sempre falo aqui, ela já teve no passado uma certificação de forense, mas acabou retirando porque não havia interesse do público, né, pela certificação. Então, eles removeram, tá? Então, se você tem interesse, e eu falo, evite gastar dinheiro com pós-graduação, faça um estudo mais focado em certificação, porque a certificação, ela quer tornar aquele profissional validado e certificado para o mercado. Então, é óbvio que ela vai trabalhar ferramentas, procedimentos, processos que você vai usar no mercado, no dia a dia. Então, é muito mais rápido se você focar, então, numa certificação profissional como essa. Ao longo dos seus estudos, você vai ver diversas ferramentas. Entre elas, as ferramentas chamadas Encase, é uma das ferramentas mais comuns de serem utilizadas em forense, a FTK, Autopsy e Cellebrite. Existem outras grandes ferramentas, maioria delas, as melhores ferramentas, são pagas, tá? E o custo dessas ferramentas é muito alto. São softwares, ou às vezes hardwares, para você poder tirar cópias de discos, para você conseguir desbloquear um celular, ou alguma coisa assim, que o custo é tão alto que somente as forças policiais que podem, né, o governo que pode comprar uma ferramenta como essa. Mas existem ferramentas que profissionais podem adquirir. Existem ferramentas open source também. Então, se você buscar ferramentas open source de forense, você vai encontrar algumas. O Kali Linux tem ferramentas também de forensic, mas é importante saber que as melhores ferramentas, as que vão dar a informação para você no menor tempo possível, elas são caras, e ao ponto de só uma empresa conseguir comprar aquilo. E aí, óbvio, se uma empresa investe muito dinheiro para comprar uma ferramenta, essa empresa quer ter lucro com aquela ferramenta, com aquele profissional. Então fica uma pressão também, né? Olha, precisamos usar a ferramenta, ou precisamos
encontrar clientes que queiram que a gente aplique essa ferramenta lá para fazer examinar, às vezes, um disco rígido, copiar, às vezes, um laptop, desbloquear um celular ou alguma coisa assim. Recuperar dados de um HD que foi incendiado, uma fita de backup, às vezes, que foi destruída e você quer recuperar parte daquele backup. Então, também você pode aplicar essas ferramentas nesse caso, tá? Bom, pessoal, estamos chegando ao fim do nosso episódio aqui e, como eu sempre gosto de pedir para vocês, se você gostou ou está gostando desse conteúdo, deixa seu like, deixa seu comentário aqui. Não esquece de compartilhar isso com outras pessoas que também tenham interesse em trabalhar em segurança da informação, principalmente em forense digital, pessoas que você acha que deveriam estar ouvindo essa conversa aqui, esse episódio. Então, me ajuda também a espalhar a palavra, né? Da mesma maneira que você fica bem com outras pessoas que você está ajudando nos conhecimentos, tá ok? E, como sempre eu faço aqui no final, falo alguns passos para você começar a aplicar hoje mesmo o seu caminho de estudar e se tornar um profissional de forense digital, se assim você desejar, tá? Primeiro, evite achar que forense digital é dinheiro fácil ou emprego fácil. Como eu citei, e aí peço para que você faça a sua pesquisa, verifique o número de vagas que você vai encontrar para forense, e você vai ver que é um nicho de mercado que tem bem menos oferta de emprego, né? Como sempre, tem um plano B. Caso você invista meses de treinamento com forense digital e não encontre uma vaga, aonde você pode trabalhar utilizando talvez os mesmos conhecimentos, aonde você pode, ou o que mais você pode estudar para ter um plano B, caso você não encontre vagas de forense digital, posso trabalhar em outra área, tá? E evite sair de largada comprando ferramentas. Como eu disse, algumas são baratas, outras são gratuitas, open source, mas tem ferramentas muito caras. Às vezes você acha um cliente em potencial ou alguma coisa assim, ou você quer fazer um estudo e você precisa, ou vai lá e compra a ferramenta. Depois você vai ficar com aquele software parado no seu computador, porque você não tem como revender aquele software, ou aquele equipamento, né? Em alguns casos, a perícia de forense, ela vai exigir equipamentos para trabalhar a parte eletrônica e tudo mais. Então, evite comprar isso de largada, se você ainda está aprendendo, está estudando, porque talvez não seja isso. Você lá na frente, você encontra muita barreira e fala, puxa, comprei aqui o programa, o software, e ficou aqui parado, né? Então, evite fazer isso, pelo menos no início. Quando você tiver realmente uma certa clientela, ou você tiver um hábito ali de trabalhar com isso, aí você pode realmente investir em ferramentas, tá? Como sempre digo, conheça o mercado onde você está se enfiando. Então, vá atrás de empresas que têm esse serviço de forense digital ou empresas que consomem esse tipo de serviço para ver como que está o mercado, tá? Está aquecido, se está menos aquecido, né? Se tem bastante oferta de profissionais. Conheça cada tipo de trabalho. Como eu falei, aqui você tem investigações, você tem recuperação de dados, você tem alertas, você tem, às vezes, ajudar um processo judiciário, dando ideias, ou buscando alternativas, ou colocando perguntas que um profissional, um advogado sozinho não colocaria. Então, tem diversas áreas para você trabalhar nessa área de forense digital, né? Até esqueci de falar, tem um outro caso, por exemplo, pessoas que faleceram e aí deixaram lá o computador, ninguém sabe a senha daquele computador. O forense computacional, ele pode ajudar os familiares, né, da pessoa que faleceu a abrir o computador, às vezes recuperar carteiras de Bitcoin, essas coisas, ou ajudar a recuperar certas informações de pessoas que perderam familiares, tá? Então, pode ocorrer esse tipo de trabalho também, tá? E pratique isso em laboratório. Como é um trabalho dinâmico e você não sabe ao certo qual vai ser seu próximo cliente, qual vai ser seu próximo caso, você tem que sempre exercitar fazendo vários laboratórios, né? Às vezes uma empresa vai te perguntar, você é o perito, eu tenho aqui um celular, dá para abrir esse celular? E aí você de cara responde, não, não dá.
Se você às vezes praticar e souber novidades, novas ferramentas, tudo, só olha, se a gente testar tal coisa, mandar tal informação via SMS ou alguma coisa assim, dá para desbloquear o celular, entendeu? Então, às vezes, você precisa praticar para as situações inesperadas que você vai investigar, você ter uma resposta ou ter uma linha de raciocínio, uma linha de investigação que você deve seguir, tá? E, como sempre eu faço aqui, vou dar 5 dicas para você poder praticar e começar a estudar, né? Inclusive, se você quiser prestar concurso para a área de perito da polícia, você também pode utilizar esses passos, tá? Primeiro passo, pesquise casos de forense da vida real. Não é caso de forense de curso, caso de forense que um perito foi aplicado em vida real, empresas reais, situações reais, onde o perito fez a diferença, tá? E revise, né, provas de concursos antigos, porque dentro das provas de concurso, normalmente se colocam questões de casos que passaram por aquela unidade, aquela polícia ou aquela força policial, entendeu? Então, muitas vezes, dentro das provas de perito, você tem casos reais, situações reais que foram do passado. Então, você também pode ampliar o seu conhecimento ali, tá? Conheça profissionais que atuam ou atuaram em forense digital. Conheça e também faça amizade com essas pessoas. Como eu sempre falo, o network aqui, ele vale muito dentro da profissão de segurança da informação. Então, conheça, faça amizade com essas pessoas, tá? Procure eventos onde ferramentas de forense sejam exibidas, feiras, congressos, às vezes tem uma parte de forense que é mais acadêmica. Então, se você tiver acesso a um congresso de computação ou alguma coisa, você vai ver que tem alguns artigos, algumas pesquisas de mestrado e doutorado que têm a ver com essa área de forense. Então é bastante interessante participar desse tipo de evento também, tá? Faça a sua lista de ferramentas. Ferramentas de forense computacional são um lugar onde você mais vai utilizar ferramentas em forense computacional. Então faça uma lista, descubra cada ferramenta, quais são as funcionalidades que elas têm e em que caso você aplica aquela ferramenta e aquele recurso da ferramenta, né? Vai fazendo uma lista de tutoriais, alguém mostrando na prática como que é a extração de dados de um HD, como que é a extração de dados ou desbloqueio de um celular, vai aprendendo todo esse conjunto, né? E por fim, o quinto passo, pratique, pratique, pratique. Não adianta nada em forense computacional, não adianta nada você saber só na teoria, que no momento da prática você errar alguma coisa, às vezes você pode destruir a informação, pode destruir uma evidência, pode acabar com o trabalho de uma equipe inteira. Então, é importante você praticar, botar a mão na massa mesmo, é importante você saber utilizar bem a ferramenta para não fazer o uso errado e para que você tenha bastante conhecimento na hora que, às vezes, um investigador, um juiz, um policial te perguntar, dá para fazer tal coisa? E você poder falar, puxa, não sei, estou inseguro em saber isso. Se você praticar bastante, você vai falar, não, dá para fazer, ou, puxa, isso é mais difícil, não dá, ou vamos tentar, ou alguma coisa assim, tá? Então, pratique, ok? Bom, muito obrigado pela sua audiência. Se você chegou até aqui para confirmar que nós estamos juntos, coloca aqui nos comentários polícia para a gente saber que você chegou até aqui o final. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo vídeo.